Que a graça de Deus Pai, a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do amado Espírito Santo esteja conosco. Hoje vamos falar de Ruth, uma mulher virtuosa, né? Uma das mulheres que é considerada uma mulher virtuosa na Bíblia. Ruth, a história de Ruth é muito interessante porque ela resolve ficar com a sogra. Teve uma época que Noemi, que era a sogra dela, seu marido Elimeleque, eles eram de Belém de Judá. E eles, por conta da fome, ele pega Noemi e os filhos e vão para a terra de Moabe. Chegando em Moabe, os filhos se casam com duas mulheres moabitas, né? Uma se chama Orfa e a outra então é a Ruth. Morre Elimeleque, morre o marido de Noemi, e ela fica viúva, e logo em seguida morre também os dois filhos, e ficam ela e as duas noras. Então elas resolvem voltar para Belém de Judá, em função de elas estarem sozinhas, e elas terem ouvido falar também que Deus estava abençoando a terra natal delas, que era Belém de Judá, que Deus tinha olhado por aquele povo. Elas voltam. E no caminho, ela diz, a Noemi fala, né? Voltem cada uma para sua casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, assim como vocês foram boas comigo, com meus filhos. E elas se põem a chorar as duas, não querem sair de perto de Noemi. E aí Noemi continua insistindo, voltem, porque eu não tenho mais condição de dar marido para vocês, de ter filhos. E mesmo que eu tivesse condição de ter filhos agora, vocês esperariam acaso que ele crescesse e vocês casassem? Para que vocês casassem? E uma delas, que é a Orfa, o nome dela é Orfa, ela vai embora. Ela pega o caminho dela e vai embora. E a Ruth diz, não, eu não irei embora. E Noemi diz então para ela assim, volta que nem a tua cunhada voltou, volta. Faz que nem ela está fazendo, porque eu não posso te ajudar. Aí Ruth diz assim, ó, não me instem para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso foi o que a Ruth falou para Noemi. E elas passam a viver as duas juntas em Belém de Judá. Quando chegam, são reconhecidas. As mulheres lá de Belém de Judá falam, olha, não é a Noemi, aquela que saiu daqui com seus filhos, e o nome de Noemi o significado de Noemi é agradável. E ela disse, não me chame de Noemi, me chame de Mara. O significado de Mara é amarga. Porque ela entendia que era a mão de Deus que estava sobre a vida dela. Deus é que estava tratando de alguma forma na vida dela. E então ela passa a viver com Ruth. Um determinado dia, porque eles precisavam comer, né? Precisavam se alimentar. Ruth, embora ela tenha a liberdade de fazer o que ela quisesse fazer, ela pede a autorização da Noemi para ela procurar um trabalho, procurar alimento, porque havia um costume em Israel
e se eu não me engano até hoje isso acontece, na plantação, na colheita, eles têm uma orientação para aquela fruta ou aquele produto, né, aquele alimento que cair na beira da estrada, eles não juntem, porque aquele alimento que cair ali é para os pobres se favorecer daquele alimento. E ela pede então para que Noemi autorize ela a ir procurar um campo onde eles estejam, porque era época de colheita. E aí ela diz, vai e Deus te abençoe, né? E Ruth, quando ela acha um campo e começa a juntar o que estava caído para ela escolhe o campo, quis Deus que fosse assim, ela escolhe o campo de Boaz. E Boaz, ele era um parente distante, mas era parente de Noemi. Era da mesma genealogia. E tinha mais. Boaz, ele também era um resgatador, um redentor. Existia também uma cultura em Israel que quando morria um homem na família e a mulher, a viúva, tivesse problemas, esse redentor compraria a terra. Tinha vários redentores, então era uma sequência. Era o redentor número 1, se o número 1 não fizesse, o número 2, se o número 2 não conseguisse por alguma razão, tinha o número 3, vários redentores. E Boaz era um redentor. E aí Boaz vê a Ruth lá no campo e pergunta pro capataz dele lá, quem é essa moça que está aí? Aí ele diz, ela é a nora de Noemi, que estavam em Moabe e voltaram para cá, para Belém de Judá, e ela veio aí, tá desde manhã aí. E Boaz, sabendo da história de Ruth, sabendo da história de Noemi, ele vai e diz para ela assim, ó, não vá buscar alimento em nenhum outro campo, fique aqui. Acaso não disse eu para os meus homens não mexer com você, não desagradá-la, né, por alguma razão? E ele pede para ela ficar no campo. Tá, e daí quando ela trabalha, ela pega os alimentos que ela precisa, ela traz bastante alimento para casa, bastante, porque Boaz, ele diz que inclusive era para deixar ela pegar, eram para ele escolher e lançar para ela mais do que já estava no chão, lançar alguma coisa mais para ela, então ela pegou bastante alimento. E aí ela traz para Ruth, e a Ruth pergunta, como é que foi lá? Como é que foi as coisas lá? Daí ela diz assim, Boaz deu ordem aos seus servos, até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixe-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. Isso era quase 16 quilos, que a tradição fala aqui. Uma efa de cevada. Cerca de 17 quilos, 17,6 quilos. E ela então, a sogra pergunta como é que foi, e ela diz assim, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Isso porque Deus estava abençoando o marido e os filhos mesmo depois de mortos. Estava cuidando deles, trazendo Boaz. Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficará até que acabem toda a cega que tenho, toda a colheita.
E disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega de cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. E aí, existe uma história lá da época de Ló, onde as filhas de Ló entenderam que o pai já era um homem velho, ele já era viúvo, era solteiro, sozinho, e disseram uma para outra, ele tinha duas filhas, disseram uma para outra, vamos e deitemos com o nosso pai para continuar a nossa geração. E elas então dão vinho para o pai dela, para Ló, aí a primogênita deita com o pai e engravida, mais tarde fica grávida, e depois a mais nova, no mesmo dia deita também e tem o filho do próprio pai. Foi da onde surgiram esse povo de Moabe e um outro povo lá que agora eu não lembro o nome. Moabitas e Edomitas, se não me engano. Edom e Moabe. Foi gerado por os filhos de Ló, pelas filhas que ele teve com as filhas dele. Dessa forma elas conseguiram dar continuidade na geração do pai. Mas fizeram fizeram dessa forma, vamos dizer, incorreta diante dos olhos de Deus. Nesse caso aqui de Ruth, ela dá continuidade, ela abençoa a sogra, abençoa a descendência da sogra, a descendência de Elimeleque, o homem que já era morto, e dos filhos, inclusive do marido dela, mas de uma forma correta. Boaz, ele era parente e redentor, e quando um redentor comprasse a terra, ele tinha que fazer essa verificação também de tudo que vinha junto com a terra. No caso, Ruth era uma mulher sozinha, e se ele resgatasse a terra, ele ficaria com Ruth. Só que tinha um resgatador antes de Boaz, e ele respeitou isso também. Ele falou para Ruth que ia falar com esse homem, e se esse homem não a resgatasse, ele a resgataria com certeza. Mas Noemi orienta a Ruth como ela deve fazer, como ela deve se aproximar de Boaz. Então ela diz: eis que essa noite a limpará, a cevada da eira, banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita, que seria Boaz. Então chegarás e lhes descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirás o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. E aí então Ruth vai, limpa a eira era onde eles esmagavam o milho, esmagavam, faziam farinha, né, dos produtos da cevada. Ela limpou a eira e Boaz comeu e bebeu e foi para lá. Com um coração alegre, ele foi e se deitou ao pé de um monte de cereais. E aí ela chegou de mansinho, tirou os calçados dele, descobriu-lhe os pés, e pela meia-noite ele se assustou e viu aquela mulher nos pés dele, e ele disse: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aí Boaz se admira ainda mais de Ruth, pelo fato de ela não ter escolhido nenhum moço novo e pelo que ela já tinha feito
em relação a Noemi, agora ela estava fazendo de novo as coisas corretas. Daí ele diz assim: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a sua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto te disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Aí ele fala então para ela esperar, e ele vai e fala com ele. Quando ele fala com ele, ele pega esse outro resgatador, ele pega 10 anciões na entrada da cidade, que era o costume de fazer negócio na entrada da cidade, nos portões da cidade. Ele pega 10 anciãos e como testemunha. Daí ele fala então da Noemi, das terras, que se ele quer resgatar, e o homem resolve resgatar. Só que daí ele fala da Ruth. Ele diz assim: ela tem a terra para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão sentados aqui, e na do meu povo. Se quer resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. E respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, que Ruth também tinha esse direito à terra. A Moabita já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. O nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tudo que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então ele dá a liberdade para Boaz resgatar a terra da Noemi e Ruth. Dessa forma eles tiram os calçados, porque era uma forma que eles tinham, um costume que eles tinham de fechar negócios, confirmar o negócio. E aí aquele resgatador tira os calçados e entrega para Boaz. Então Boaz disse aos anciãos e todo aquele povo: sois hoje testemunha que comprei a mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, que eram os filhos dela. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome desse sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E da porta da sua cidade, disso sois hoje testemunha. Então, nesse momento, Boaz está dando sequência à vida, à família, à geração, à herança de Ruth e também de Noemi. Mas acontece mais uma coisa. Ruth tem um filho. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador e será afamado em Israel o nome desse. Esse filho da Ruth, que ele foi chamado de Obed, ele não é ninguém mais, ninguém menos do que o pai de Jessé, que é pai de Davi. Então, a história de Ruth, porque Ruth era moabita, e dessa forma ela se tornou parte do povo de Israel. Fez parte da herança. Abençoou a sogra e fez tudo isso de uma forma correta, seguindo as normas do povo de Israel. Nada ela fez fora dos ensinamentos das leis de Israel. Então é uma história fantástica. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Ruth. Tem mais histórias para nós ouvirmos aí. Vamos entrar aí numa história de um homem muito importante na Bíblia. Não que os outros não sejam importantes, mas
Samuel foi um dos profetas mais importantes, que mais fez a diferença, vamos dizer assim, entre os reis. Ele que foi o primeiro que ungiu o primeiro rei. Nós vamos entender isso aí, por que surgiu um rei em Israel, sendo que Deus era o protetor, era o cuidador. Enfim, vamos ter mais histórias aí pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Ruth. E curtam, pessoal. Curtam e compartilhem esse vídeo, porque é importante para as pessoas que, por alguma razão, alguma desculpa que dão, não leem a Bíblia. Pelo menos assim eles começam a, ouvindo esses relatos, a conhecer um pouco do que são as leis de Deus, como é que funciona o relacionamento com Deus. Amém? Que a graça de Deus esteja com todos, que a paz de Deus esteja no lar de cada um, que não falte a provisão na mesa de cada um, não falte a saúde, não falte o trabalho, que Deus abençoe a casa de cada um, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém?